Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. Antes de ouvir os relatos de hoje, contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aos seus amigos. Primeiro relato: A brincadeira do copo. Era feriado de Halloween, e os três amigos estavam ansiosos. Daniel, Kleber e Tomás decidiram fazer uma viagem para curtir o feriado prolongado na praia, buscando relaxar e aproveitar o sol. No entanto, durante o trajeto na estrada para o litoral, as nuvens escuras se formaram e começou a chover torrencialmente. Naquele tempo, sabiam que não iriam conseguir ir para a praia, a chuva aumentava e começava a trovejar. Desapontados e encharcados, os amigos chegaram ao apartamento alugado. O vento uivava, e o som da chuva soava como se pequenas pedras batessem nas janelas. Kleber estava visivelmente desconfortável com a situação. "Esperamos tanto por esse dia", murmurou enquanto olhava para a chuva através da janela. "Eu não gosto disso." Daniel tentou acalmá-lo. "Não se preocupe, Kleber. Estamos seguros aqui. Pode ser uma tempestade, mas logo passará." Tomás, no entanto, tinha uma ideia diferente. "Que tal tentarmos algo diferente? Já que estamos no Halloween, que tal aproveitarmos esse clima? Sei de algo que vai nos tirar da rotina e nos fazer esquecer da chuva lá fora." Kleber olhou intrigado para Tomás. "Como o quê?" Tomás sorriu e pegou um papel que tinha algumas letras ao redor. "Ouvi dizer que é uma maneira incrível de se conectar com o sobrenatural." Daniel ficou cético. "Tomás, você acredita mesmo nisso? Não podemos fazer algo mais normal?" Tomás, no entanto, estava determinado. Ele pegou um copo de vidro, colocou no centro do papel, acendeu uma vela e pediu a Daniel e Kleber que se juntassem a ele. "Vamos apenas tentar. Pode ser divertido." Relutantemente, Daniel e Kleber se sentaram ao lado de Tomás. Colocaram seus dedos levemente em cima do copo. Tomás começou a fazer perguntas no ar, perguntas básicas como: "Há alguém aí?" e "Ou você pode nos ouvir?" Nada aconteceu por um tempo. Apenas o som da chuva e do vento. Kleber suspirou de alívio, pensando que tudo aquilo não passava de uma brincadeira inofensiva. Tomás ria alto, olhando a expressão de medo de Kleber. "Estamos fazendo errado. Vou fechar as cortinas, a escuridão vai animar o ambiente." Agora, com o papel iluminado somente pela luz da vela. Sentou-se e disse: Vamos tentar mais uma vez." Novamente com os dedos em cima do copo. Tomás foi mais incisivo, disse em voz alta: "Vamos logo, eu sei que está, responda." De repente, o indicador do tabuleiro se moveu. "Olhem!" exclamou Tomás. "Está se movendo." O indicador soletrou devagar: "Eu estou aqui." Daniel olhou com descrença. "Isso é impossível. Um de vocês está mexendo nisso, com certeza." Kleber negou com a cabeça. "Não fui eu, Daniel. Eu mal estou tocando nisso." O indicador continuou a se mover. "Por que estão me chamando?" Tomás engoliu em seco e perguntou: "Quem é você?" O indicador respondeu: "Eu sou a angústia." A atmosfera na cabana ficou repentinamente pesada. O que quer que estivesse se comunicando com eles estava longe de ser amigável. Kleber olhou nervosamente para os outros dois. "Tomás, acho que devemos parar com isso. Não sabemos o que estamos lidando." Mas Tomás estava curioso. "Espírito, o que você quer de nós?" O indicador soletrou lentamente: "Não há volta."
Nesse momento, a vela que iluminava o tabuleiro Ouija começou a ficar fraca. Daniel, assustado, largou o copo e foi à janela para abrir as cortinas. Foi quando sentiu uma sombra passando rapidamente. A chuva do lado de fora parecia mais intensa. O ambiente estava ficando mais sombrio e assustador a cada segundo. Tomás, também assustado, decidiu parar a sessão. Isso foi uma má ideia, pessoal. Foi quando segurou o papel para jogar tudo aquilo fora. Ao puxar a folha, Tomás esbarrou na vela, que caiu em cima da folha. Desesperado, Tomás correu para pegar a vela e a folha, com medo que pegasse fogo. Mas foi aí que o terror aumentou. Tomás viu alguns pedaços queimados na folha, que imediatamente assimilou. Sem volta. O pânico tomou conta dos três amigos. Kleber comentou: "Pare com isso, Tomás, você armou tudo isso, pode falar." Mas Tomás, também assustado, retrucou: "Como eu poderia queimar a folha? Você não viu que a vela caiu? Essa coisa está aqui." De repente, Daniel sentiu como se algo sussurrasse no seu ouvido. Era como se fosse o vento, mas não podia estar ventando, as janelas estavam fechadas por conta da chuva. Daniel imediatamente se virou, e, embora nada estivesse ali, um forte estrondo pode ser ouvido. Kleber, após isso, correu pela porta. Tomás e Daniel correram em seguida para fora. Os três passaram o resto daquele dia no saguão do prédio, e, somente na companhia do síndico, subiram para pegar suas malas e foram embora da praia. Segundo relato: a fábrica abandonada. Na véspera do Dia das Bruxas, 4 amigos, Emília, Ramon, Liz e Marcos, decidiram realizar uma exploração noturna em uma parte abandonada da cidade de Esmeraldas. O local escolhido era uma antiga fábrica de tecidos e roupas, que havia falido décadas atrás. A antiga fábrica, que, agora estava totalmente abandonada, era perfeita para a temporada de Halloween. A fábrica estava envolta em lendas urbanas e histórias de acidentes de trabalho trágicos que haviam ocorrido no passado. Muitos acreditavam que o lugar era assombrado, o que apenas aumentou a empolgação do grupo. Eles se vestiram de forma apropriada para a ocasião, com roupas escuras e lanternas em mãos. Conforme se aproximavam da fábrica, a escuridão da noite parecia engolir tudo à sua volta. A única luz vinha das lanternas e da lua que brilhava fracamente entre as nuvens. O vento soprava frio, fazendo os amigos tremerem enquanto se aproximavam do prédio abandonado. A fábrica se erguia diante deles, com suas janelas quebradas e paredes de tijolos cobertas de pichações. Lisa, que sempre gostou de histórias sobrenaturais, estava animada. "Isso vai ser incrível, pessoal. Preparem-se para a experiência de suas vidas." Eles entraram pela porta principal, que rangeu assustadoramente ao ser empurrada. O interior da fábrica estava mergulhado na escuridão e no silêncio. O único barulho que ouviam era o ecoar de seus passos na imensidão do vazio. Conforme exploravam o interior da fábrica, eles começaram a notar detalhes assustadores. Manequins vestidos com roupas antigas e cobertos de teias de aranha estavam espalhados pela sala de costura. A cada passo que davam, adentro da escuridão, tinham a impressão de que os rostos envelhecidos dos manequins mantinham um estranho olhar vazio olhando na direção deles. Velhas máquinas de costura, enferrujadas e cobertas de pó, pareciam guardiãs silenciosas da história sombria da fábrica. "Que lugar assustador, parece que os manequins estão nos olhando." "Não acha, Marcos?" comentou Emília. Marcos respondeu: "Realmente é perturbador,
tenho a impressão de que aquele manequim está me encarando. À medida que avançavam, os amigos começaram a sentir uma presença estranha. Sombras pareciam se mover, tinham a impressão de que haviam estranhos movimentos que eram captados nos cantos de seus olhos, e barulhos misteriosos ecoavam pelo prédio. A empolgação inicial começou a se transformar em ansiedade. Aquele manequim se mexeu, gritou Emília assustada. Deixa disso, você é sempre tão assustada, comentou Lisa. Em seguida puxou Emília pelo braço em direção a uma escada no fundo da fábrica. Quando chegaram ao último andar da fábrica, encontraram uma porta de aço enferrujada. Lisa, impulsionada pela curiosidade, tentou abri-la. Surpreendentemente, a porta cedeu, revelando um corredor estreito que levava a uma sala escura. Eles entraram na sala, e a porta se fechou atrás deles com um estrondo. As lanternas revelaram um local macabro, cheio de bonecas antigas penduradas no teto. Que tipo de lugar é esse? Comentou Ramon. As bonecas tinham olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento dos amigos. Vamos sair daqui, não quero mais ficar neste lugar esquisito, disse Ramon. A tensão aumentou à medida que Ramon tentavam desesperadamente abrir a porta, mas ela parecia trancada. Não quer abrir, o que vamos fazer? Disse Ramon desesperado. Enquanto procuravam uma saída, a sala começou a encher-se de risadas infantis e sussurros sinistros. De repente, as bonecas começaram a balançar, como se ganhassem vida. Seus olhos vazios brilharam com um brilho perturbador. Marcos, o mais cético do grupo, tentou manter a calma. Isso é apenas algum tipo de brincadeira. Deve haver alguém nos assistindo. Mas quando as bonecas começaram a se aproximar lentamente, com sorrisos malevolentes em seus rostos, o medo tomou conta de todos. Emília, com as mãos trêmulas, pegou um pedaço de pano velho, caído ao chão, e, com um isqueiro o acendeu e lançou em direção às bonecas, fazendo-as pegar fogo. O fogo iluminou o lugar, revelando bonecas em chamas que caíram no chão, quebrando-se em pedaços. A porta se destrancou misteriosamente, permitindo que os amigos fugissem da sala. Eles correram pela fábrica e finalmente saíram para o exterior. O grupo, aterrorizado pelo acontecido, correram alguns metros além da fábrica e pararam para observar. Eles sabiam que tinham escapado por pouco daquele pesadelo na fábrica abandonada. O Dia das Bruxas em Esmeraldas nunca mais foi o mesmo, e a história da noite na fábrica assombrada tornou-se uma lenda local. Os amigos aprenderam uma lição valiosa sobre o perigo de explorar lugares abandonados, mesmo que não haja fantasmas reais. Às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que a imaginação. Terceiro relato: O pesadelo de Halloween. Halloween sempre foi minha festa favorita. Adorava o clima mágico, as decorações de abóboras e fantasmas nos shoppings e restaurantes. As crianças correndo pelas ruas, fantasiadas de bruxas e monstros. Naquela noite, porém, algo terrível aconteceu, e minha admiração pelo Dia das Bruxas se transformou em um pesadelo que assombra meus sonhos até hoje. Pensando agora, era um dia de Halloween particularmente sombrio. A chuva caía sem parar, como se o próprio céu estivesse chorando por algo que ainda não compreendia. Eu estava determinado a não deixar o tempo estragar minha festa, então coloquei meu tradicional moletom e parti para a casa de meu melhor amigo, Bernardo. Bernardo morava em um velho sobrado no final da rua, que ganhava um ar ainda mais sinistro naquela noite chuvosa. Sua mãe sempre fazia decorações incríveis para o Dia das Bruxas, e eu estava ansioso para ver como ela tinha transformado a casa neste ano. No entanto, quando cheguei, a casa estava estranhamente escura, sem um traço da atmosfera festiva que eu esperava.
Chamei por Bernardo e sua mãe, mas não obtive resposta. Decidi entrar e explorar a casa sozinho. Como somos velhos conhecidos, já tinha livre acesso à casa. Bernardo, inclusive, já tinha me mostrado aonde deixava a chave escondida, enterrado embaixo de uma pedra branca, no grande vaso na calçada, em frente à garagem. Ao subir as escadas até o segundo andar, a sensação de que algo estava errado se intensificou. O andar estava vazio, e, no corredor entre os quartos, única caixa de madeira no centro. A curiosidade me dominou, e eu abri a caixa. Dentro dela, encontrei uma velha máscara de corvo, com penas desgastadas e uma expressão perturbadora. Enquanto a segurava, senti um arrepio na espinha e a sensação de que estava sendo observado. Na minha frente, uma estranha figura apareceu, e uma voz sussurrou: não devia ter mexido naquela máscara. Era uma figura alta e encapuzada de pé na entrada na ponta do corredor. Seu rosto estava oculto sob a sombra do capuz, e seu silêncio era aterrorizante. Preciso encontrar Bernardo e sua mãe. O que você fez com eles? Perguntei, minha voz trêmula. A figura estendeu a mão e apontou para a máscara de corvo. Eles foram consumidos por ela. E agora você também será. Corri escada abaixo, mas a casa parecia estar em constante mudança. Corredores se esticavam e portas levavam a lugares que eu não reconhecia. A estranha figura de capuz estava sempre por perto, sussurrando promessas sinistras e ameaças veladas. Finalmente, cheguei à porta da frente, mas ao abri-la, me deparei com uma paisagem surreal. Uma floresta escura se estendia diante de mim, árvores retorcidas e sombras sinistras que pareciam ter vida própria. Eu estava completamente perdido naquele pesadelo. A figura se aproximou, e eu finalmente vi seu rosto. Era uma máscara de corvo, com olhos vazios que pareciam penetrar minha alma. Ela se aproximou, o bico da máscara roçando meu rosto. Eu podia sentir o cheiro da morte e o frio gélido emanando dela. Você é um prisioneiro do Dia das Bruxas eterno, disse a figura com voz suave e maligna. A máscara de corvo consome todos aqueles que ousam tocá-la, e agora você é parte do nosso ciclo eterno. Eu gritei de terror, correndo pela floresta sombria, mas parecia que não havia saída. Eu me encontrava em um loop infinito, voltando sempre para o mesmo lugar. A máscara de corvo estava sempre lá, pairando sobre mim, me observando. As horas se arrastavam, e o Dia das Bruxas parecia durar para sempre. A chuva continuava a cair, e o céu estava tomado por nuvens pesadas e escuras. Eu estava exausto e aterrorizado, mas não havia escapatória. Finalmente, quando a noite parecia estar chegando ao fim, a figura se aproximou mais uma vez. A máscara de corvo é insaciável. Ela se alimenta do medo e da dor, e agora é sua vez de se tornar parte dela. A máscara se aproximou de mim, e eu podia sentir seu toque gelado em meu rosto. Fechei os olhos e me preparei para enfrentar o pior. Mas, em vez disso, acordei em minha própria cama, o sol brilhando através da janela. Fiquei ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. Tudo parecia tão real, o pesadelo do Dia das Bruxas eterno. Era como se eu tivesse realmente vivido aquilo. Corri para a casa de Bernardo, e ele estava lá, ileso, preparando-se para as festividades de Halloween. Ele riu quando contei sobre meu pesadelo e disse que era apenas minha imaginação. Mas à noite, quando a chuva começou a cair, eu sabia que o Dia das Bruxas nunca mais seria o mesmo para mim. A máscara de corvo e a figura encapuzada ainda me assombram em meus sonhos, e eu temo que um dia o pesadelo se torne realidade. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.